Boa noite. Meu nome é Zelão Costiva e este é o Perspectivas. Essa noite nós vamos descobrir a perspectiva de mundo de André Cardoso. E o que é que ele tem a nos dizer, não é, André? Seja bem-vindo aqui ao Perspectivas. Muito obrigado pelo convite, Silan. O que é que eu tenho a dizer? Nem eu sei. Me pergunte, eu vou dizer tudo que você quiser saber. Não, na realidade é o que a gente quer descobrir aqui, sua perspectiva de mundo, né? Sua visão das Boa. coisas e como a gente pode influir para melhorar ou até mesmo para piorar, né? Cada um tem sua. Cada um tem seu objetivo, né? Não é? Muita gente ultimamente tem participado para piorar a situação, não melhorar, E né? determinado. E os que são para piorar são determinados. Bastante, não é Bastante. verdade? Muito determinados. Você, você lida com pessoas há mais de 30 anos, né? Mas eu Exatamente. queria conhecer um pouco sua história, André Cardoso, que é um baiano, mas que saiu daqui. Foi fazer o quê? Me conte sua história um pouquinho. Vamos lá. Minha história profissional começa. Não, Não quer o profissional, não? não, vamos Vamos mais atrás? mais Mais atrás, atrás? mais atrás. Então vamos mais atrás. Eu... A gente não é só profissional, a gente é um todo. Então, Perfeito. como é que a gente vai falar do profissional sem falar de quem você é como pessoa? Não é? Boa, boa perspectiva essa. Então vamos É. lá. Eu sou um menino criado com vó. Já começa por aí. Menino criado com vó. Eu tenho um dos meus avós paternos a figura de mãe e pai, né? Meu pai me teve muito novo, depois foi ficar noivo e casar, e minha avó não quis deixar ele levar o BO dele para dentro do casamento. Então deixou eu com ela e meu avô para ser criado. Aham. Então fui criado por eles, então eu fui ali aquele último suspiro de criação dos meus avós, né? E eu aprendi muito com eles, então eu convivi com pessoas mais velhas. Eu convivi numa casa que tinha meu avô, minha avó, uma tia também já mais senhora, e eu aprendi desde cedo a respeitar as pessoas mais velhas e olhar eles com outro olhar. Então, os meus valores, meus princípios vêm dessa criação, vêm desse ambiente onde eu pude olhar, por exemplo, meus avós foi um casal que viveu até que a morte os separasse. Então eu absorvi para mim esse ideal de vida para poder ter uma família, que eu tivesse alguém ao lado, que eu morresse ao lado dessa pessoa, que envelhecesse ao lado dessa pessoa. Errei miseravelmente no começo, falhei miseravelmente. Tive um namoro que virou noivado, durou 5 anos, tive um casamento que durou 8, tive outro casamento que durou 5, até finalmente acertar. Já estou há 18 anos caminhando para ser a pessoa que tem uma pessoa para envelhecer ao lado. Então, para mim, família, servir ao meu lar, servir aos meus filhos, cuidar da minha esposa, da minha casa, para mim isso é um pilar, é o que me move, é o que me motiva. Mas aí vem a pergunta mais psicológica agora. A ausência de seu pai fez alguma diferença na sua vida? Eu tinha ele ali próximo, né, vivendo a vida dele, etc. Mas eu não tive ausência porque meus avós não me criaram como neto. Tanto sim que quando eu me refiro na minha história a meu pai e minha mãe, eu não estou referindo a pai e mãe biológicos, eu estou me referindo aos meus avós, que é a eles que eu chamava de pai e mãe. Essa experiência de ter pais mais velhos, são pais mais, digamos assim, mais experientes, mais maduros, lhe dá uma certa calma e uma certa perspectiva diferente. Você acha ou não? Não tive isso Não. não, não tive isso não. Eu não sei o que é isso, não. Era tiro, porrada e bomba. Pelo contrário, era um rigor muito grande de conduta, do que era certo, do que era errado, do que era aceitável, do que não era. Eles não tiveram comigo literalmente a relação de vô e vó, não. Pelo contrário, se você me perguntar, André, você sentiu falta de ter vô e vó? Senti. Entendi. O vô e vó, que todo mundo fala que é pai e mãe com açúcar, isso eu não tive, entende? Me foi privado, de repente eles no papel ali de avós, mais doces, de repente mais tudo bem, vista grossa para as coisas, eu não tive a relação com os avós. Essa relação que eu também acho que é uma relação importante na Eu nossa acho, formação, eu acho. na nossa criação, ela é uma formação importante. Sempre que eu vejo pessoas falarem dos avós que conviveu, é sempre uma memória afetiva muito saborosa, muito doce, muito tenra. Então, essa memória eu não tenho. Essa memória afetiva me faltou porque os meus avós assumiram o papel literalmente de pai e mãe
e eu fui privado daquela figura mais velha dos avós que dão aquela brandada que diz, não, tá comigo, entende? Não tive essa figura, não tive. Então, se eu for falar de algum déficit, assim, do ponto de vista afetivo na relação familiar, é a relação que me fez falta, foi a relação dos avós, Mas em compensação você teve uma educação, uma formação muito mais ligada a valores e ideias, né? com toda certeza. Eu E isso tive fez isso. uma grande diferença na vida? Isso fez uma grande diferença num sentido bem interessante, porque sempre uma geração, ela é disruptiva em relação à geração anterior, correto? Sempre vai haver um choque de geração. Eu acho muito engraçado quando a gente vê, porque essa geração de hoje em dia, toda geração sempre teve o rótulo de essa geração de hoje em dia. É verdade. Toda geração sempre teve esse rótulo. É difícil a gente imaginar que nosso bisavô, de repente, o pai dele, a mãe dele falava, essa geração de hoje em dia, Tá né, perdido, tá né? perdida, né? Ou seja, então nosso bisavô ouviu isso. Toda geração é disruptiva em relação à geração anterior. Então eu tinha um salto de duas gerações, não é? Porque como eu fui criado por meus avós, não era só a geração do meu pai. Eu estava lidando com a geração anterior. E ali eu tive um choque geracional maior. Porque eu saltei uma geração que seria do meu conflito para a anterior, a que seria natural. E então eu pude ver muitas coisas que eu não aceitava, mas eu sempre tive uma relação de respeito, Zila, muito grande, sabe? Se eu tô na casa dos meus pais, a regra é deles. Se eu tô comendo a comida deles, se eu tô no teto deles, a regra é deles. Mas se você estiver comendo comida de outras pessoas, a regra é deles, né? Porque afinal você está sendo convidado. Exatamente, exatamente. Então eu sempre respeitei muito esse espaço. Então eu nunca fui do conflito, nunca fui do confronto. Eu era de, é para fazer isso? Ok. Respirava fundo, engolia meu sapo e fazia o que tinha que ser feito. Isso foi de grande valia para a vida? Muita valia para a vida. Porque você acha que as pessoas não estão sabendo como lidar com conflitos e como lidar, sobretudo no ambiente de trabalho? Você que trabalha um pouco com isso. Cara, eu escrevi um texto recentemente que eu chamei de Sociedade 2x. Ok. Sociedade 2x. Esse texto retratava o seguinte, que é uma ideia que eu tenho de mundo atual. Tá tudo muito acelerado. As pessoas não dão tempo para as coisas acontecerem no seu próprio tempo. E querem que tudo se subverta ao tempo delas. Como se fosse tudo digital, esquecendo que a gente é analógico. Tipo assim, por exemplo, eu gosto de analogia que no meu tempo, no seu tempo, eu tenho 50 anos, a gente queria comer uma determinada fruta e a gente ouvia a frase, não está na época. E a gente tinha que guardar aquela vontade, aquele desejo pelaquela fruta até a época da fruta. E quando a época chegava, você comprava, pegava aquela fruta como se fosse um troféu. Porque você guardou a vontade, o desejo de consumi-la durante X meses até chegar a época da fruta. A gente que está aqui no Nordeste, em Salvador, a gente tem um amendoim, né? O amendoim, a gente espera a época do amendoim, Época de São João também. chegar, o São João chegar, a gente espera e se delicia com o amendoim. Sai catando as bancas que vendem amendoim para poder cozinhar e comer eles do jeito que a gente gosta. Só que hoje em dia, a indústria, por exemplo, dos alimentos, ela subverteu a natureza e ela produz quase todas as frutas o ano inteiro. A pessoa vai no mercado e ela compra a fruta que ela quer na hora que ela quer. Quando não, ela já compra descascada, cortada para ela consumir de forma imediata. Essa pessoa de hoje em dia, ela não sabe o que é esperar o tempo da fruta. Ela está sendo doutrinada a entender que tudo é no tempo dela. Tudo é quando ela quer. Eu quero te mandar uma mensagem, vou te mandar agora, você tem que me responder agora. Eu vou assistir um filme, eu não vou assistir o filme na velocidade que o filme passa. Eu vou acelerar o filme e vou assistir as partes que me interessam. Eu vou ouvir um áudio, eu não vou ouvir o áudio na velocidade que a pessoa falou. Eu vou ouvir o áudio na velocidade que eu quero, saltando para as partes que eu quero. Ou seja, então todas as relações elas estão sendo subvertidas para serem vividas no tempo que a pessoa quer. E quando isso acontece, ela termina achando que toda a vida se vive dessa forma. E não é. É, mas isso aí é uma descoberta um tanto quanto dolorosa, né? Sobretudo para essa nova geração. E não é. Exatamente, cara. Exatamente. Agora, você vem dessas experiências e você vem descobrindo esse texto que você escreveu, é muito ligado no seu trabalho, né? Sim, porque eu lido com pessoas.
De que forma você lida com pessoas? Primeiramente, não sou eu que lido com pessoas. Pessoas é matéria-prima de qualquer trabalho. É aquele empresário que diz, eu não tenho paciência, então não vai ser empresário. Que empresariar é lidar com pessoas em todas as pontas. É lidar com o fornecedor, com o cliente, com o funcionário, é pessoas. Não é planilha Com o Excel. governo, que são pessoas, Com o governo, que são pessoas, é lidar com tudo, que com são a pessoas. autoridade, que são pessoas. Você vai ser médico, vai lidar com pessoas. Você vai ser advogado com pessoas. Não tem trabalho que você vai lidar que não vai ser com pessoas. Ah, não vou fazer ciência da computação. Você pode estar escondido atrás de uma máquina, mas na ponta da outra máquina tem uma pessoa. Ou seja, então no final do dia você lida com pessoas o tempo inteiro. Então, eu cresci profissionalmente dentro de área comercial, onde pessoas era minha matéria-prima, literalmente. Eu tinha que aprender a ouvir as pessoas. Não é vender o meu produto, não é vender o meu serviço, mas antes de mais nada, saber o que é que aquela pessoa quer. Então você acha que esse processo é muito mais de ouvir do que persuadir? Sim, eu acho que é muito mais de ouvir, de você saber fazer as perguntas certas. Porque uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que assim de área comercial é o bom vendedor não é aquele que fala tudo que sabe, mas é aquele que sabe tudo que fala. E você tem que saber do seu repertório que você sabe, o que é que aquela pessoa quer ouvir, o que é que aquela pessoa precisa ouvir. Ou seja, para São duas você. coisas diferentes, né? O Exatamente, querer ouvir e precisar ouvir são duas coisas diferentes exatamente, e mas que nem sempre quem quer ouvir o que precisa. Mas é que tá, e eu só vou saber se eu fizer o quê? Perguntas. Se eu colocar aquela pessoa para falar, se eu provocar essa pessoa a se revelar para mim, a se desnudar para mim. Se eu achar que o palco é só meu, que eu só tenho que falar, eu estou ignorando quem é o meu interlocutor. E eu não sei se o que eu estou falando está alinhado com o que ele quer ouvir, com o que ele precisa ouvir, e se estamos em sintonia ou qualquer coisa desse tipo. E depois eu vou ver qual é o resultado que vai dar. E eu vou ficar triste e chateado quando a venda não acontecer. Agora, quando eu entendo que a venda ela não acontece no campo da informação, ela acontece no campo da influência, eu não influencio quem eu não conheço. Eu não influencio o que eu não conheço, o que eu não reconheço, o que eu não sei quais são as dores daquela pessoa, as necessidades daquela pessoa. Então entenda que isso não vai apenas para a venda, mas quando eu vou montar um time comercial, um time de vendedores, eu não posso só cobrar resultado. Eu tenho que reconhecer essa pessoa. Qual é a história dela? Qual é a vida dela? Como é que ela vive na outra ponta da casa dela, da família dela, quando ela não está comigo? Qual o peso que isso tem no trabalho dela? Como é que isso atrapalha a vida dela? No que é que eu posso ajudar para essa pessoa lidar melhor com seus problemas, com as suas necessidades, com os seus relacionamentos, ela se estruturar enquanto ser humano para ela poder estar inteira para fazer um trabalho que exige performance? Ou seja, contratar uma pessoa e querer dela apenas o resultado é cruel. Porque eu posso estar cobrando o resultado de uma pessoa que não está pronta para dar, mas que tem potencial para dar. Se você assim reconhece, né? Se eu trabalhar para que ela acesse o potencial dela. Porque todo ser humano tem potencial, eu tenho, você tem. Agora, nem todo mundo consegue acessar o seu potencial. Porque esse potencial, às vezes, está soterrado em cima de muitas dores que essa pessoa viveu. Agora você não descobriu isso no primeiro dia de trabalho, né? Nem a pau. Como foi o seu Mas primeiro nem dia que de eu trabalho? quisesse, cara. Assim, eu brinco dizendo que Papai do Céu me botou na Terra com meus dons e talentos, como botou qualquer um. Então, eu sou uma pessoa comunicadora, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que não tenho vergonha de me expor ao mico, de falar besteira, mas eu também busco aprender. Então, eu me lembro que o Na meu primeiro. realidade, a grande fórmula para superar as besteiras é fazer Novas. a maioria das perguntas bestas. Aí, quando você tem todas as respostas, você já sabe tudo. Já está mapeado. Eu costumo, inclusive, isso que você está falando é muito interessante, que eu digo isso em treinamentos meu, ó, não existe pergunta besta. Faça todas. Não julgue o valor da sua pergunta. É curiosidade sua? Então ela é válida. Pergunte, coloque para fora, não é? E eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui essa pessoa curiosa e etc. Então, quando eu comecei o meu trabalho, eu tinha alguns pensamentos muito peculiares meus. Eu pensei o seguinte, quando eu comecei a vender: eu não sei vender, mas eu tenho uma vantagem. A pessoa para quem eu vou vender também não sabe que eu não sei. Ou seja, ela acha que eu sei.
Então eu vou tomar posse do que ela acha, não do que eu tenho certeza. Entendeu? Ela acha que eu sei, então eu sei. Então vou fazer aqui minha cara de que domino o que eu estou fazendo. Ela vai achar que eu estou fazendo a coisa certa. Ela não tem critério para julgar se é certo ou se é errado. Então a cara que eu fizer vai convencer ela. E eu ia fazendo o meu trabalho e na minha cabeça eu ia pensando: caracas, fiz besteira. Eita, não falei aquilo. Eita, não falei aquilo. Mas era tudo na minha cabeça. E aqui, cara de paisagem. Cara de quem está dominando aquilo que está fazendo. Ou seja, então eu usava muito da ignorância da outra pessoa em relação ao que ela não sabe do que era o meu trabalho para poder ter vantagem Onde foi sobre seu ela. primeiro emprego? Hein? Me conte onde foi seu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi McDonald's. Você é do McDonald's. E lá você fazia o quê? Sanduíche, não? Mas aí então vou na história um pouco antes. Posso? Pode? Então vamos lá. Como é que começou a minha história no McDonald's? Minha história no McDonald's começou antes, 2 anos e meio antes. Começou quando eu tinha por volta dos 16 anos e minha mãe, ela era educadora, tinha se aposentado como diretora de colégio e aquela coisa toda, já tinha sido diretora de colégio de exército, e etc. Então, uma pessoa que tinha educação como sendo o top 1 no ranking do que a pessoa deveria investir e ela estava certa. E a minha família era matriarcal. Ou seja, o poder estava na mão dela. Meu velho, o que ela dissesse, ele só dizia amém. Ele só ratificava. E minha velha, Um sabe. homem sábio, homem sábio. Inclusive, ele era um cara muito forte de personalidade e o único freio dele era ela. O único freio dele era ela. Quando ela falava o nome dele, ele estava explodindo. Ela, Walter! Ele, se não fosse ela, isso aí, entendeu? Mas enfim. E ali o que acontece? Eu estudava, fui aluno de colégio marista e etc. E minha mãe queria porque queria que eu fizesse Escola Técnica Federal. E lá fui eu fazer o exame da Escola Técnica Federal, passei e comecei a estudar na Escola Técnica Federal. E lá eu comecei a fazer instrumentação industrial. Quando eu olhei aquela instrumentação industrial e projetei o futuro da profissão, polo petroquímico, ônibus, 5 horas da manhã, passar do polo, máquinas, medições, etc., aquilo me deprimiu, no sentido de, não é isso que eu quero. Mas eu não podia simplesmente abandonar os estudos. Eu ia ser chamado de vagabundo. E esse era um título que eu não estava disposto a ter. Então, o que é que eu fiz? Eu aguardei pacientemente 2 anos da minha vida se passar, eu dentro da escola técnica, e quando fiz 18 anos, eu fui procurar o meu primeiro emprego. Porque naquela época, para eu me empregar abaixo dos 18, precisava de autorização dos pais. E eu não ia ter. Então, já que eu não ia ter, eu também não ia comprar briga. Fiquei na minha, 2 anos ali, ó, esperando o tempo passar. Quando eu fiz 18 anos, eu fui no McDonald's que eu frequentava, que era perto da minha casa, e procurei o gerente da loja. Miguel, na época. Miguel, queria trabalhar aqui, Miguel. Ele aqui, André, você trabalhar aqui, você é cliente aqui, e o que que tem? Seus amigos vão passar aqui, vão te zoar, e o problema deles, Miguel, eu quero trabalhar. Ele, você tem certeza? Tenho. E aí o Miguel me contratou. Quando passou 3 meses da experiência, reuni os velhos, botei os velhos sentados na sala, tenho uma coisa para falar para vocês. Fale, eu estou abandonando a escola técnica. Caramba. Mas qual era o meu plano mirabolante? Podiam me chamar de qualquer coisa, menos de vagabundo. Eu trabalhava de domingo a domingo, eu trabalhava feriado, sábado, dia santo, tudo. Ou seja, vagabundo não podiam me chamar. Minha mãe é uma chantagista emocional de marca maior, Zila. Caiu de cama, gemendo, como se tivesse apanhado. Oi, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Mas você persistiu no sonho. E eu persisti. Eu não cedi. O pessoal em casa me questionava: você quer matar sua mãe? Eu disse: não, só não quero fazer escola técnica. Só isso. Passado assim alguns meses, onde é que os velhos estavam? Passando no caixa drive, comprando sanduíche do McDonald's só porque eu estava no caixa drive. Me apoiando, comprando sanduíche como se a compra deles de sanduíche contasse para minha cota, contasse para alguma coisa, mas era a forma deles me apoiarem. Nunca tinha comido McDonald's na vida. De repente estava o casal passando de carro no caixa drive do McDonald's comprando sanduíche, me apoiando. E ali eu fui crescendo, e ali eu fui investindo no meu crescimento no McDonald's. Eu nunca entrei numa empresa sem ter o olhar de crescimento. Sempre entrei em um ambiente com olhar de crescimento. Eu nunca entrei pela perspectiva do emprego. Nunca entrei pela perspectiva de pagar conta.
Essa perspectiva nunca me moveu. É muito rasa. É uma coisa que você resolve rápido, com qualquer empreguinho você paga a conta. Isso não me move. Me move para onde que eu vou? O que é que tem para ser conquistado? O que é que tem para ser realizado? Isso é o que me movia. Então, quando eu entrei no McDonald's, eu entrei sabendo que lá tinha plano de carreira. E eu era um funcionário que eu trabalhava às 17 horas, eu chegava às 14. Eu pegava o meu caderno universitário da escola técnica que eu não tinha usado todo, pegava os manuais operacionais do McDonald's, colocava sobre a mesa no lobby do saguão do restaurante e ia estudar os manuais. Era um conhecimento que quem tinha era os treinadores e gerentes. E eu, como atendente de lanchonete, estava estudando aqueles manuais como se treinador eu fosse. Então chegou um momento que eu tinha mais conhecimento tanto quanto qualquer melhor treinador e gerente da loja. Então era esse era o meu atendimento. Tanto sim que eu pouco era posto na cozinha, pouco era posto na limpeza. Eu ficava sempre na parte de atendimento. Usavam, exploravam o meu corpício ali, a minha comunicação, me exploravam bastante, e eu gostava daquilo e etc. E até que um dia, numa reunião de gerentes, um subgerente saiu da reunião que acabou às 18 horas, passou por mim e disse: André, parabéns. E eu, pelo quê? Ele, você vai ser promovido. Amanhã vai para a sala de descanso, a lista com as promoções e seu nome está nela. E eu, valeu, Alberto, obrigado, querido. Fiquei com aquela notícia para mim, aguardando o dia seguinte a lista sair. Mas como o Papai do Céu é lindo, perfeito na sua obra, ele arranjou um BO para mim naquele dia para que isso não acontecesse. O que foi que aconteceu, Zila, naquela noite? Naquela noite, por volta das 10 da noite, eu estava no caixa da frente ali do Rio Vermelho, naqueles caixas da frente, e ao meu lado estava uma colega chamada Sueli, tinha uns 30 e poucos anos, mãe de 2 filhos, moradora do Nordeste de Amaralina, e era um funcionário do pessoal que trabalhava no fechamento da loja. O pessoal do fechamento era um pessoal de um nível intelectual e cultural mais baixo, era um pessoal que trabalha com a limpeza muito pesada, produtos químicos, era o pessoal que fechava a loja, desmontava a loja. Então, a Sueli fazia parte desse grupo de pessoas que trabalhava, pegava mais tarde e ia até 3 da manhã fazendo o fechamento da loja. E a Sueli, uma querida, estava do meu lado atendendo no caixa, uma cliente daquelas boçal, nariz empinado, comprou um sanduíche com ela e foi sentar-se na mesa. Daqui a pouco essa cliente volta com 70% do sanduíche consumido, dizendo que o sanduíche dela estava sem o molho. A Sueli ali, nossa, o que é que eu faço? Quero que troque. Não posso trocar, a senhora já consumiu o sanduíche. Aí a Sueli ofereceu uma coisa que não era possível: pegar o dispensa e dispensar molho no resto do sanduíche que tinha. A mulher se sentiu ofendida, fez um escândalo. Sabe aquelas dondoca quando faz escândalo? Você não sabe o que você está falando, tal, não sei o quê. E aí o subgerente veio de lá do fundo da loja, viu o escândalo, fechou o caixa da Sueli e mandou a Sueli lá para trás. Até aí tudo bem. Tirou aquele ponto de atrito que estava acontecendo ali. Pegou um sanduíche novo, entregou para a cliente, pediu desculpa e apagou o incêndio. Não se tratava de saber se tinha razão ou se não tinha. Era de acabar o barraco. Ok? Ok. Até aí estava perfeito. O Maurício foi lá para trás, depois da cozinha, e ao invés de mandar a Sueli de volta ou esperar a cliente ir embora, não, ele começou a dar um sabão nela. O que é que ela estava fazendo, o que é que ela estava pensando, o plantão dele e tal, não sei o quê. E eu que tinha visto tudo, fechei meu caixa, atravessei pelo meio da cozinha, fui até onde ele estava dando esporro nela e disse: Maurício, posso interromper? Maurício, deixa eu te falar. Eu estava ao lado e a Sueli seguiu literalmente o manual operacional da sua loja. Ela não fugiu um milímetro. Ela está absolutamente certa e você não viu a situação e você está julgando ela errado. Está desproporcional o que você está falando para ela porque eu vi. Só isso eu já estaria na merda. Em tese não deveria, né? Uma É, organização que funcionasse direito. em tese não. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é que o pior desconhece limites. E a cozinha inteira me aplaudiu. Aí você arrumou o problema. E aí, na manhã do dia seguinte, saiu a lista dos promovidos e meu nome não estava nela. E aí eu fui procurar o gerente geral da loja para saber por que meu nome não estava. Ele, o subgerente fulano, me pediu para tirar seu nome porque depois do que aconteceu ontem, se seu nome tivesse, ia ser uma desmoralização para ele. Eu disse: mas você sabe o que aconteceu? Ele: sei. E aí? Você estava certo. Naquele dia o McDonald's me perdeu.
Naquele dia eu tomei a decisão de não seguir naquela operação. Porque naquele dia eu entendi que não era competência, não era talento, era estar conivente com o que fosse errado. Era baixar a cabeça e fingir que não estava vendo o erro. E aquilo não era uma coisa possível para mim. Entendeu? Então naquele dia o McDonald's me perdeu. Perdeu internamente, mas você levou ainda um tempo para Não, um trocar. mês depois. Naquela mesma conversa que eu tive com o Miguel, eu disse, Miguel, então eu vou fazer uma coisa. A partir de hoje, eu vou começar a procurar um outro lugar para trabalhar. Aqui não me interessa mais. Eu tô te comunicando. E assim que eu arranjar esse lugar, eu vou te comunicar para você me demitir. Combinado? Ele, combinado. Temos um acordo. E você cumpriu o acordo. E eu cumpri o acordo. E foi para onde? Aí foi que eu conheci o Flávio Augusto. Foi nesse momento que eu Com quem conheci, você trabalha até hoje. com quem eu trabalho há 30 anos. Aí foi que eu conheci o Flávio Augusto. Uma relação interessante. Uma relação de muito Flávio tempo. Augusto faz o quê? Para os Flávio- nossos Vamos lá. telespectadores. Flávio os Augusto é nossos- conhecido nas redes sociais como o geração de valor. Ele é um dos bilionários brasileiros, uma pessoa que começou literalmente do menos um, morando em subúrbio do Rio de Janeiro, pegando ônibus e trem para ir trabalhar, que só tinha uma camisa social, uma calça social, uma gravata, que todo dia chegava em casa às 11h30 da noite, lavava a camisa, pendurava atrás da geladeira e na manhã do dia seguinte acordava às 5 horas da manhã, passava a camisa, vestia e pegava um ônibus às 6 da manhã para estar no centro do Rio de Janeiro às 8. Esse era o Flávio Augusto do começo da carreira. Eu já conheci ele com 23 anos, ele começou a carreira dele aos 19, ele sendo diretor comercial da empresa que eu estava atendendo o anúncio. Então eu já conheci ele 4 anos depois dessa fase do cara que passava a camisa e lavava e botava atrás da geladeira. Ele não devia ter apenas uma camisa, mas Não, umas 3 ou 4. umas 3 ou 4, já era um diretor comercial de um grupo onde ele comandava 4 unidades, 4 frentes comerciais em Já 4 não era estados tão pouco diferentes. assim, já era um pouco mais. Já era bem mais. Ou seja, em 4 anos ele fez uma Eles, revolução de carreira já do ponto de vista de qualquer pessoa. de qualquer pessoa, ele saiu de assessor comercial, de assessor de vendas para diretor comercial dentro daquela empresa, batendo meta, por mérito, por meta. E nessa empresa que eu entrei, ele era diretor comercial, foi onde ele tinha começado a carreira dele. E ele, naquele momento que eu conheci ele, num treinamento, em que ele apresentou o plano de carreira, que ele apresentou a trajetória dele, eu me apaixonei. Eu disse, caramba, se ele pode, eu também posso. Se ele fez essa jornada, eu também posso fazer. Entende a diferença? E 30 anos depois parece que fez, né? E fez. 30 anos depois, ele é um dos bilionários brasileiros. E você? E eu sou o diretor de expansão do grupo dele. Eu sou o diretor de expansão do grupo dele. Fui franqueado por 18 anos, fui franqueado com 6 operações em 3 estados diferentes, fui franqueado de 2000 a 2018, quando em 2018 eu entendi que encerrou a minha trajetória, um ciclo como franqueado meu tinha se encerrado e resolvi seguir somente a carreira executiva. Aí você vendeu as franquias. Aí eu vendi as franquias, vendi minhas operações e eu fui viver apenas o papel executivo, servindo aos outros franqueados na rede, às outras pessoas. Esse podcast está na associação comercial. Obviamente, eu quero ver a sua perspectiva, mas a perspectiva empresarial sempre é uma perspectiva muito acolhida, né? Uhum, Sobretudo nessa casa que é a casa do comércio. sim. Você acha que a franquia é uma boa opção de negócios? Ela é uma boa opção de negócio em vários aspectos, em vários aspectos. Na perspectiva do empresário que quer expandir, é uma forma dele expandir com o capital de terceiros. Ou seja, ele não tem que mobilizar o capital dele para poder abrir todas as unidades que ele poderia ter. Então, um empresário que ele tem um negócio que seja franqueável, e aqui empresário, eu quero deixar bem claro essa característica. Não é só porque você tem um negócio que ele é franqueável. Ele tem que ter um negócio franqueável. O que é um negócio franqueável? É um modelo de negócio replicável, que tenha processos, que tenha passo a passo, que tenha roteiro, que qualquer pessoa possa fazer, se tiver um manual, fazer exatamente igual e ter o mesmo resultado. Na realidade, então, sua experiência de McDonald's foi muito útil nessa nova área de trabalho, né? Porque era franqueada, era uma franquia. Anos depois, quando a WiseUp se tornou franquia, aquela experiência anterior conectou. Naquele momento, eu, como atendente lanchonete, não. Eu era a ponta da lança, não tinha nenhuma visão sobre o todo. Anos depois,
a gente conecta as duas pontas, vendo a importância de processos, a importância de ter manuais, a importância de ter tudo aquilo que estava ali acessível e que era replicável para qualquer pessoa que chegasse na loja. Então você fala que para a franquia é interessante, você tem um negócio que tenha processos, procedimentos e que possa ser replicado Replicável por qualquer pessoa. por qualquer pessoa. Ou seja, então o que acontece? Se você tem um negócio que depende do seu talento, ele morre com você. Se depender do seu talento. O Agora, escritório de advocacia, portanto, é um escritório que morre com o dono. se for o talento dele, se ele não conseguiu formar uma bancada de advogados que consegue responder e que ele não está à frente dos processos, morre com ele. Agora, se ele conseguiu ter um escritório, uma bancada de advogados que cuida dos processos, que leva um padrão de qualidade, que leva o nome dele como um selo, esse escritório pode durar, mas depois da morte dele, possivelmente vai perder valor. A não ser que ele tenha conseguido fazer sucessores que leve o mesmo status de valor do escritório. Se não, é um grande risco de que esse escritório perca o valor depois da morte daquela pessoa que dá chancela para o escritório. Sim, mas de qualquer forma, um negócio franqueável é um negócio que pode ser copiado também, né? Ele pode ser copiado, mas a cópia não, a cópia ela só pega o fim. Ela não pega o que está no meio do caminho. Como assim? A cópia ela pega o resultado final, mas ela não pega os processos necessariamente. Entende? Ou seja, por exemplo, a Coca-Cola e a Pepsi. É preto, é feito de cola, mas o que está no meio do caminho, que é a fórmula exata, literal, ninguém conseguiu copiar. Mas, por exemplo, a WhatsApp, onde você até hoje é o diretor de expansão, não é isso? Isso. É uma escola de inglês. É uma escola de inglês. Uma escola de inglês é igual a uma escola de inglês em qualquer lugar. Obviamente, eu Hum, quero que você me conteste. vou te contestar. Porque é o que acontece? Primeiro ponto, onde é que a WhatsApp se diferenciou? Ela se diferenciou logo no nascimento dela. O Flávio, quando abriu o WhatsApp, ele não tinha grana. O Flávio, quando abriu o WhatsApp, ele pegou empréstimo de banco, usou cheque especial, vendeu o carro, pintou e bordou para poder abrir a WhatsApp. Então, o que é que o Flávio não tinha? Dinheiro. O que é que o Flávio tinha? Know-how comercial. Então, o que é que ele não fez? Ele não entrou no mercado de escola de inglês para poder disputar mercado com quem já estava consolidado. Então, não entrou para disputar mercado com cultura inglesa, com IBEU, que é o Aquibeu lá do Rio de Janeiro, com CCA, com FISC, com nada desse tipo que já estava consolidado. Que atende basicamente a classe média. Atende mais do que classe média, atende o público infanto-juvenil. Esse é o ponto. Todo o mercado de escola de inglês no Brasil tem como público-alvo prioritariamente o público infanto-juvenil. E a WhatsApp não teve esse público. Nunca trabalhou com esse público como público-alvo. A WhatsApp trabalhou com quem ninguém queria trabalhar em nenhuma escola, o público adulto. Aham. Perfeito? Ninguém trabalhava com o público adulto. O público adulto era uma caixinha de problema. Por quê? Porque o público adulto, primeiro ponto, as escolas de inglês até hoje, matrícula é matrícula de balcão. É matrícula-se já, matrículas abertas. Ou seja, então depende de uma demanda espontânea do interessado de procurar a escola para poder se matricular. Ou seja, eles são incompetentes comercialmente falando. Uhum. Eles dependem da iniciativa do consumidor. Ok? O que é que você faz diferente? E o público adulto é um público que não é tocado pela mídia. O público adulto é um soldado ferido de guerra. É um cara que já tentou 2, 3 vezes aprender inglês e não conseguiu acompanhar a rotina dos cursos de inglês voltados para adolescentes. Então ele é um cara que vê a propaganda e tem dois pensamentos paralelos. Primeiro pensamento, caramba, preciso fazer inglês. Segundo pensamento, poxa, pena que não dá, tô sem tempo, tô sem grana. Ele se dá uma desculpa para não fazer. Então a mídia não alcança esse cara. Então vocês mexeram na metodologia também. Tudo. A gente começou fazendo um recorte metodológico para entregar uma fluência em 18 meses. Caramba, André, mas espera aí. Como é que a cultura inglesa entrega em 7 anos, você entrega em 18 meses? Mudando o que eu vou entregar. A cultura inglesa entrega um acadêmico da língua inglesa. O adulto não quer ser um acadêmico, ele só quer ser fluente. Ele não quer dar aula, ele quer se comunicar. Ele quer ser funcional. Ele quer ser funcional. Ou seja, então a gente tira a gramática acadêmica do conteúdo, não ensino ela na perspectiva descritiva da regra, mas prática da regra, e trago todo o aprendizado para a rotina prática do uso da língua. Ou seja, eu encurto o tempo, tornando o curso 100% prático. Entrego para o aluno fluência. O meu aluno não sai do curso como o aluno de uma cultura inglesa sai pronto para poder ser professor de inglês.
Mas se ele sentar num cinema, ele vai ouvir e entender. Se ele viajar, se ele entrar na sala de cinema, se ele ouvir uma música, ele vai ser absolutamente fluente, ele não vai perder comunicação, a comunicação dele vai ser fluida no que ele fala, no que ele recebe, ele vai ser totalmente fluido. Eu gosto de dar como exemplo o Quando você seguinte: começou a trabalhar, você tinha quantas lojas? quando eu comecei a trabalhar, trabalhava numa empresa que não era a empresa do Flávio ainda, então aquela empresa tinha 40 lojas, mas quando a gente abriu o WhatsApp, o WhatsApp chegou a atingir 410 lojas, 410 franquias. Caramba, 410 franquias. isso é enorme, né? Enorme. Agora, você falou que lida com pessoas. Isso. Você, nesse processo de expansão, você lida com pessoas. Como é que você mesclou todo esse conjunto de conhecimentos no seu trabalho e de que forma isso produz resultado positivo Para quem que é ouvindo franquia? para empresários? Pessoas. Pessoas. Então, esse empresário que chega para mim é um empresário que o meu perfil de empresário não é o milionário. O meu perfil de empresário é aquela pessoa que juntou uma grana na vida. O empresário milionário, ele já sabe tudo o que ele precisa E saber, ele não em vai vir tese. comprar, e ele não vai vir comprar uma franquia, provavelmente. Ele já tem uma empresa, já tem um segmento, talvez ele seja um franqueador, não alguém que vai comprar uma franquia. Então, o meu empresário é aquele empresário que é aquela pessoa que juntou 500 mil, 700 mil, 1 milhão na vida. Todas as pessoas estão preparadas para ser empresário? Não estão. E por isso a franquia é um negócio tão interessante. Porque a franquia, ela é um ambiente que mitiga risco. Ela mitiga risco, porque é um processo que já foi testado e validado, replicado centenas de vezes no nosso caso, por exemplo. Nós estamos no mercado como franqueadora há 24 anos. Nós já tivemos mais de 400 unidades franqueadas. Ou seja, então nós atuamos em todo o Brasil. Ou seja, então nós já testamos nosso modelo de negócio com centenas de pessoas diferentes, em várias praças diferentes, em vários cenários diferentes, com políticas econômicas diferentes. Em todos eles a gente teve sucesso. Mas você avalia a pessoa que intenciona abrir uma franquia de vocês, por exemplo, se ele é empresário nato, ou sua franquia independe dessa qualidade. Independe dessa qualidade, porque quando a gente vai franquear, a gente já impõe na largada que ele tem que ser nos apresentado uma dupla de sócios, obrigatoriamente, no Marido e mínimo. mulher. Não necessariamente, mas a maioria acaba sendo isso. Mas tem que ser apresentado uma dupla de sócio. Por quê? Hoje a gente vive muitos empresários que eles são o bombril da empresa deles. Eles fazem tudo. São generalistas. E o generalista, ele não é a pessoa que alcança performance. Ele é a pessoa que entrega o que pode como dá. Se você quer ter performance, você precisa ter foco. Eu gostei dessa frase sua. O generalista não entrega performance, ele entrega tudo como pode e como dá. Como dá. Isso é uma grande sabedoria. Entende? Ou seja, então o Então as empresário pessoas têm que ser especialistas e o empresário também. tem que ser. Tem Mas o que ser. empresário não precisa ser generalista no sentido de conhecer todas as suas seus processos, por exemplo. Quando conhecer os processos é diferente de operar os processos. Eu não posso ser o que opera todos os processos, porque quem opera todos os processos não opera nenhum. Mais uma frase de efeito. Entende? Ou seja, então ele precisa ter essa visão. Ele precisa delegar, ele precisa terceirizar. Então a delegação é uma característica fundamental de qualquer empresário de sucesso. De qualquer empresário de sucesso. Ele não vai conseguir. Se ele quiser crescer, ele vai crescer. Sabe malabarista de prato? Malabarista de prato, qual é o limite dele? É quando ele coloca um prato na vareta e o primeiro cai e quebra. Se o primeiro caiu e quebrou, o limite dele é aquele último prato que estava antes. Ele pode ser malabarista de 3, de 4, de 10, de 11. Só que há de convir comigo que ser empresário malabarista de prato é um risco muito grande. A maioria dos empresários se sente nessa posição, né? Eles se colocam nessa posição. Eles se colocam nessa posição. Porque eles não conseguem entender a importância de formar pessoas. De novo, pessoas. Perfeito, mas nem sempre o empreendimento dá lucratividade suficiente para formar pessoas dentro dele. Acaba sendo uma operação de marido, mulher, talvez um filho, para manutenção, a maioria, Sim. para manutenção. Eu estou errado no que eu estou A afirmando? grande maioria esmagadora no nosso país, sim. A maioria esmagadora, sim. Como romper com esse ciclo nefasto?
Você não rompe com aquilo que você não tem condições de desejar aquilo que você não sabe que existe. Mais uma frase de efeito. Entende? Para você desejar alguma coisa, você precisa saber que existe essa coisa. Você precisa saber que é possível fazer diferente. Se você não sabe, então aquilo que você vive, você entende que é a única forma que tem de saber, de proceder aquilo ali. Então, a pessoa, ela hoje em dia, principalmente hoje em dia, com a tecnologia, com a informação, com acesso, hoje você pode beber de dezenas, centenas de fontes de conhecimento para confrontar a sua matriz de pensamento. Você precisa confrontar a sua matriz de pensamento. É sensato, é inteligente você ser o menor da mesa que você senta, para que você esteja sentando num ambiente onde outras pessoas têm a te ensinar, a te acrescentar. Mas as pessoas vivem, na maioria das vezes, principalmente quando ela ganha esse título de empresário, ela sobe para a cabeça dela e ela acha que ela é o topo da cadeia alimentar, ela se embebece, se envaidece desse poder que esse título dá para ela, e ela gosta da ideia de, às vezes, sentar na mesa, que ela é a principal pessoa sentada na mesa, porque ela gosta daqueles holofotes, ela gosta daquela atenção. Essa pessoa está condenada a ficar presa no que ela construiu de mundo, e, em geral, ela é escrava do trabalho dela, ela é escrava da empresa dela. Ela é o Como é que se rompe esse ciclo? Conhecimento. 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 Primeiro você tem que olhar o seguinte, você tem que se permitir olhar para outros empresários e fazer uma pergunta simples. Caramba, eu tenho somente esse meu negocinho aqui, eu acordo 5 horas da manhã, eu durmo meia-noite, eu tô o tempo inteiro, tô sábado, tô domingo, o negócio não sai do lugar, tá pesado. Aí de repente ele olha, por exemplo, um Flávio Augusto, multi-empresário, dezenas de empresas no seu portfólio, palestrante, líder, isso e aquilo, aquilo outro. E o tempo do Flávio tem as mesmas 24 horas do cara que está fracassando lá na ponta somente com a empresa dele. Qual é a diferença dessas duas pessoas? Essas duas pessoas é que o Flávio, ele tem pessoas. Ele formou pessoas. Ele entendeu que sozinho ele poderia ir até determinado lugar. Sozinho ele. Por exemplo, vou te contar uma passagem do Flávio. O Flávio sempre foi uma pessoa muito centralizadora do poder dele, de comando. Teve um momento da trajetória do Flávio que ele entendeu: eu preciso quebrar isso. Sabe qual foi a decisão que o Flávio tomou? Ele pegou um voo com a esposa e os filhos e foi morar na Austrália. Digamos que é uma forma de romper laços, Ele foi, inclusive pela distância. ele foi radical. Ele foi radical. Ele foi radical. Ele foi para a Austrália. Pufo. Foi morar lá em Sydney. Durante 6 meses ele morou em Sydney e ficava fazendo videoconferência com os diretores de cada área. Pilotando os diretores via joystick e deixando que eles operassem. Deu certo? Não. Ele voltou 6 meses depois e viu porque ele viu que as coisas não estavam caminhando como ele gostaria. Mas ele voltou, fez os ajustes que ele entendeu que eram necessários e pegou e se mudou e foi morar nos Estados Unidos. Depois disso, nunca mais voltou para estar no dia a dia da empresa dele. Ele Então, o sim. que não deu certo não foi o processo, foi as escolhas das pessoas. Não, as pessoas continuaram sendo as mesmas. Não, não mudou as pessoas. Ah, não? Mas ele mudou, fez ajustes na linguagem dele, porque aquilo não era novo apenas para o diretor dele que estava na ponta. Aquilo era novo também para ele. De como ele ia se relacionar, de como ia lidar, de como ele ia dar espaço para aquela pessoa agir, da pessoa criar a dinâmica dela, Isso me entende? remete a uma coisa que você falou no começo, de que as pessoas, mesmo as que não sabem, podem ser aproveitadas. Você falou algo assim no Uhum. começo da nossa conversa. Então, eu posso inferir que do seu pensamento ninguém é descartável? Ninguém é descartável. Quem descarta a pessoa é ela própria. Quem descarta a pessoa é ela própria quando não se coloca à disposição de aprender, não se coloca à disposição do processo. Porque se eu Então, quer dizer quiser, que a pessoa não perde o emprego, ela joga o emprego fora. ela joga emprego fora. Então, Ela que. a nossa perspectiva de, fulano perdeu o emprego. Ele não Não, perdeu, ele jogou o emprego ele, fora. ele, ele se colocou fora. Ele se coloca fora. As pessoas se colocam fora do processo. Existe. Eu gosto da ideia, se você pegar, por exemplo, a biografia de qualquer grande empresário da humanidade, de qualquer época da história.
de qualquer segmento, de qualquer indústria. Perfeito? E você extrair do livro o que personaliza o livro. O que é que personaliza o livro? O ano, a indústria que ele operava, o nome. O resto é igual? Se você tirar o que personaliza, vai ficar um esqueleto. Qual é o esqueleto desse livro? O esqueleto desse livro é uma pessoa que foi desacreditada. O esqueleto desse livro é uma pessoa que foi considerada louca entre os seus pares, que perdeu às vezes a esposa, perdeu a família, que perdeu os amigos, que quebrou várias vezes, mas que perseverou, pagou o preço, não abriu mão do sonho, insistiu, persistiu, às vezes transformou o mundo ao seu redor para que o seu sonho coubesse no mundo. O que fica é isso. É uma história de perseverança, de luta e de obstinação. Agora, a pessoa está disposta a pagar o preço desse processo, A maioria não está. é o que torna ela singular. Mas a maioria não está. É o que torna ela singular. É o que faz essas pessoas se tornarem biografia. Perfeito. Agora, voltando um pouco mais atrás, empreendedor e empresário. Tem diferença aí em termos de pessoas? Avaliando a sua perspectiva das Tem, pessoas? tem. O empresário é, de repente, aquela pessoa que a gente considera que ele é a pessoa da gestão, ele é a pessoa do processo, ele é a pessoa que pilota, Ele é o franqueado. ele é o franqueado, ele é o piloto. E o empreendedor é a pessoa das ideias, é a pessoa disruptiva, é a pessoa que cria, é a pessoa que está com aquele olhar aguçado, atento, o que é que eu posso fazer, para onde eu posso ir, é aquela pessoa que quer fazer mais. Às vezes você vai ter empreendedores que são péssimos empresários. Eles só vivem no mundo do sonho, não para nunca para poder executar uma obra, né? E está o tempo inteiro pensando, criando, sem parar em lugar nenhum. Então, se a pessoa for empreendedora, mas ela não tiver a capacidade de empresariar, ela termina não consolidando algo. Mas em compensação, então empresariar pode ser aprendido. Ser empreendedor talvez não possa ser aprendido. Não, eu vejo o empreendedor como uma coisa mais nata da Nata. pessoa, exatamente. O empresariar é completamente ensinável. Completamente Então a ensinável. gente poderia pegar o país, o Brasil, e tornar um país de empresários? Não, porque as pessoas não querem. Ah, As pessoas não querem. As pessoas não querem. Eu gosto muito da ideia, e eu compartilho essa ideia com alguns mentorados meus, de que a pirâmide social ela não é definida pelo padrão de ganho das pessoas. O padrão de ganho é mera consequência do padrão de pensamento. são os tetos que as pessoas se impõem? São os testes que a pessoa se impõe no padrão de pensamento e comportamento dela, que se reflete na perspectiva financeira. Definindo o conceito que a gente tem de pirâmide social pela questão financeira. Ah, André, mas isso não é certo, André, porque, por exemplo, as pessoas que nasceram em um lugar pobre, em um lugar simples, em um lugar humilde, em um lugar que não tem educação, então eu teria que tomar por base que absolutamente ninguém que venha dessa realidade vai romper esse teto. Mas são poucos. Mas rompe. Então, de novo, não é o ambiente, é o indivíduo, é a pessoa. O grande problema, Zila, me permita complementar esse pensamento, o grande problema é que as pessoas, elas não estão dispostas a pagar preço. Reclamar é mais fácil do que trabalhar e fazer a coisa acontecer. Reclamar é muito mais fácil. Qual o desafio que tem em reclamar? Nenhum. É um direito inalienável de todo De mundo. todo mundo. Reclamar é gostoso. Reclamar a culpa é do terceiro. Reclamar a culpa é do outro. Quando eu reclamo, eu estou terceirizando a culpa. A culpa é do país, a culpa é do Estado, a culpa é do governo, a culpa é do presidente, a culpa é do Papa, A culpa é da minha cor. a culpa é da minha cor, a culpa é de onde eu venho, a culpa é da minha comunidade, a culpa é do raio que eu parta, menos minha. Agora, quando eu Não que encaro. não tenham dificuldades específicas. Não, que não vai ter. Vai ter. Mas a partir do momento em que eu encaro a minha realidade e eu tenho dentro de mim a decisão de que aonde eu nasci não define o que eu vou ser, eu vou me dotar de uma força maior, de uma determinação maior, para romper um limite de fato social que foi imposto a mim no meu nascimento. Mas você falou que as pessoas não querem. A maioria não quer. quer. A maioria não quer. Mas não quer porque foi programada para ser assim Boa, ou não? boa, boa.
Ah, a gente vive um contexto, não dá para a gente pensar no que a gente vive sem a gente olhar conceitos históricos que vão sendo repassados de forma geracional. Nós somos as nossas circunstâncias, já se disse, né? Entende? Ou seja, então o que acontece? Eu ouvi, uma vez eu estava numa palestra do Paulo Vieira, e de toda a palestra dele eu só gravei uma frase que eu achei espetacular. Não me lembro de mais nada. Gravei essa frase eu achei fantástica. A frase dele diz o seguinte: nós somos vítimas de outras vítimas. Elabore aí, vá. O que acontece? Muitas pessoas reclamam do que recebem dos pais. Ah, porque meu pai isso, meu pai aquilo outro, meu pai aquilo outro. E fica só no ataque do que não recebeu, do que não teve, do que isso, do que não aquilo. Mas raramente você vai ver essa pessoa que está atacando parando para pensar: o que foi que meu pai recebeu? Será que o que ele está me dando não é tudo que ele tem para me dar? Não é tudo que ele aprendeu para me dar? Será que na perspectiva dele não está me dando o melhor que na cabeça dele ele tem para me dar? Ah, a vida a gente pode traduzir como uma curva, uma corrida de bastão. Exatamente. Se a geração anterior ou o corredor anterior correu mais corretamente, mais rápido, ou mais devagar, ou errado, ou caiu, ou não caiu, é a história dele que passou o bastão pra gente em algum momento. Em algum momento, em algum momento. Daí é nós pra Mas frente. daqui é nós, ou seja, então não gosto da ideia de que eu odeio, na verdade, me colocar no papel de vítima de qualquer situação. Porque quando eu me coloco, eu, André Cardoso, e isso então para mim, pessoa, indivíduo, quando eu me coloco no papel de vítima, se eu sou vítima, logo a solução não está na minha mão. Se você não tá na sua mão, você não tem saída. Não tenho saída. Agora, Aceitar o seu destino. agora, se eu entendo que tudo é minha culpa ou responsabilidade, então está na minha mão. Então eu posso promover mudança, eu posso promover solução a partir do momento que está na minha mão. Se você conseguisse ensinar a maioria dos brasileiros que não querem que a solução está na mão dele e mudasse essa perspectiva, Seria o que fenomenal. aconteceria? E por que isso não acontece? Existem pessoas que não querem efetivamente. Não querem efetivamente, mas o que acontece é que todo processo de transformação nessa magnitude necessariamente vai causar dor. Pô, mas se a lagarta vira borboleta, ela tem que passar por todo aquele processo de mutação, ela tem que sair daquela A caixa. diferença da lagarta e do ser humano é que a lagarta não tem escolha. Isso é o processo genético dela. Ela vai passar por aquilo, queira ela ou não. A não ser que ela morra antes de chegar nessa fase. O ser humano, o Papai do Céu, deu o livre-arbítrio. E a ele cabe o direito de escolher por onde ele quer caminhar. Entende? Ou seja, então a gente vive hoje em um ambiente social e que ele anestesia as pessoas com pequenas doses de prazer. E as pessoas terminam se iludindo de que aquilo ali é bom. Ela consegue passar horas entretidas numa série de Netflix. Você está me dizendo então que os celulares e esses aparelhos que nos dão nossa dose diária e frequente de dopamina nada mais são do que instrumentos de escravidão. Que nos aliena. Que em muitos momentos nos aliena, nos tira da realidade. Eles poderiam ser portal para o mundo, portal para a gente descobrir um mundo fascinante e provocativo, não é? Porque, por exemplo, É uma ferramenta como qualquer outra. Você é uma pode usar ferramenta. para o bem como o mal. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, Então o defeito está nas pessoas? não é o defeito. Se você quiser ser mais violento, pode mesmo colocar defeito. Mas é o seguinte, é Eu que. estou lhe provocando, você Eu sabe. sei, eu sei. Mas o que acontece? Pense o seguinte: quem inveja jamais inveja o caminho, só inveja a conquista. A ponta do iceberg esquece tudo que fica para baixo, Quem né? inveja só inveja a conquista, mas não inveja o caminho. Eu não vejo ninguém dizendo: nossa, como eu tenho inveja de quanto você se lascou na vida para chegar onde chegou. Você já ouviu alguém falar uma frase parecida com essa?
Não tem, cara. Não tem ninguém que vai dizer uma frase dessa natureza. O Nossa, máximo que pode dizer é como você foi um sujeito de sorte. aí pega toda a dor que a pessoa viveu e transforma ela em sorte. Porque se ela transforma em sorte, logo ela não tem sorte. Ela é vítima. É mais uma deixar a sua realidade fora de si. Logo ela é vítima. Agora, se eu pego, olho para a história dessa pessoa e digo, cara, você saiu do -10, você transicionou tudo isso em toda a pirâmide social, você pagou um preço absurdo, cara. Você virar para o Flávio Augusto, cara, você abriu uma empresa pegando R$ 20.000 do cheque especial a juros de 12% ao mês. Você vendeu um Logos, que na época era um carrão da Auto Latina. Você vendeu um Logos com 6 meses de uso, que comprou zero, trocou por um Monza usado, pegou a diferença, jogou na empresa. Você tinha um sócio, você tinha um cara que ia entrar como sócio dele, e o cara, na véspera da empresa abrir, arregou, e ele bancou a parte que ele não tinha do sócio e abriu sozinho para a felicidade dele, entende? E ele bancou aquela brincadeira. Assumiu o risco total. O que que faz? É a mente. Eu sei que a resposta é a mente, mas o que que faz essa mente ser tão diferente da outra mente? Cara, Eu, assim, eu, eu tô lhe perguntando isso que eu quero saber o seguinte: eu consigo replicar isso? Eu consigo pegar, consegue. por exemplo, a população do subúrbio ferroviário de Salvador, aquelas mulheres empreendedoras, e dizer para elas: olha, tem uma solução para a sua circunstância. O que é que você precisa saber Massa. para a gente transformar? Eu lhe falo isso que é muito Ma- claro. O nosso presidente aqui da Associação Comercial, Paulo Cavalcante, sim, quem você conhece, sim, já hã? entrevistou no seu podcast, Exatamente. ele tem um projeto chamado Via Cidadã, que é Uhum, transformação através da participação. uhum. Imagine, se você pode transformar a política através da participação, você pode transformar tudo, a sua própria vida através da Sim, tudo, participação, tudo, tudo pode ser mudado. participação no empreendimento, em negócios, em geração de riqueza. O que que é ensinável desse processo? Ou somente serão sempre aqueles Não, não serão sempre aqueles. destinados? Não serão sempre aqueles. O que pode ser feito é o seguinte: como eu tinha falado anteriormente, as pessoas não conseguem desejar aquilo que elas não sabem que existe. Tem uma frase muito bacana do Steve Jobs que uma vez perguntaram a ele se ele, por que que ele não fazia pesquisa de mercado para os produtos da Apple. E ele, na época, ele respondeu o seguinte, que se ele fizesse pesquisa, as pessoas iam apontar o que elas queriam no aparelho a partir do que elas sabiam que era possível. E ele não queria apresentar o que era possível melhorado. Ele queria apresentar o que as pessoas não sabiam que era possível. Portanto, as pessoas que eram objeto, elas não poderiam ser fonte de inspiração para o que ele iria desenvolver. Ou seja, a inovação vem do que a pessoa não sabe que existe, que é possível. Entende? Ou seja, então elas não eram fonte. Então, mas depois que ele cria, inova e apresenta isso, e a pessoa, caracas, Genial. genial! E se apaixona pelo aquilo e não consegue mais viver sem aquilo. Mas se ele não tivesse se desconectado do que as pessoas acham que precisa, ele Sim, sairia ensinar mas coisas isso é melhores. um Steve Jobs, E né? sim, Mas aí qual então, seria a solução então vamos das lá. pessoas Então vamos lá. comuns como eu? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro que você está longe de ser comum, mas vamos pegar essa ideia, tá? As pessoas se... Comum como eu, porque eu saí do subúrbio de ferroviário e me lasquei para chegar onde até cheguei. Opa! Olha só, você transicionou. Claro. Você transicionou, você pagou o preço. Ou foi pro sorteio? Escola pública, Não foi sorteio? não foi sorteio. Caracas! Pensei que Foi você era de escola sorte. pública, saímos lá do subúrbio ferroviário. Não foi sorte, cara? Não foi sorte. Que decepção. Cara, Talvez eu tenha tido sorte, sim, Aham. de ter nascido na família que eu nasci, com todas as influências que teve, sobretudo de cultura, de educação, de procurar De saber, provocações. de provocações. Isso sim, eu tive muita sorte. Então, Porque isso aí eu não escolho. essa sorte a gente pode levar para as pessoas. Essa As sim. pessoas podem ser provocadas. E a partir da provocação, algumas vão fazer a escolha de abraçarem a Porque provocação. você me fala uma coisa interessante. Você diz o seguinte: eu tenho um negócio franqueável, portanto, é um negócio que posso padronizar processos, procedimentos e ações. Uhum.
onde eu sei que o resultado vai ser alcançado por qualquer pessoa que faça aquele processo, aquele Sim, procedimento daquele mesmo jeito, e a pessoa que vai gestionar ou sim. gerir muito mais adequado, né? Fica mais Gestionar é para o fofo, né? corpo, Fica... né? Mas... Enfim, um português mais correto. Quem vai gerir esse processo pode ser uma pessoa que aprenda a gerir esse processo, Sim. portanto, não é preciso É treinável? nenhuma mentalidade científica Não. de lançamento de foguetes, Quem é... pessoas normais. Exatamente. Então você está me dizendo que eu posso pegar a maioria das pessoas que estão desempregadas e desenvolver negócios franqueáveis para elas, elas podem viver e sobreviver e progredir sua família. Eu preciso provocá-las a querer isso. Onde é que a gente está trabalhando aqui para trabalhando? Onde é que a gente É, precisa trabalhar para a, que isso aconteça? a mentalidade se desenvolve. A mentalidade que a maioria das pessoas tem foi desenvolvida. Entenda o seguinte: o nosso software original, que é aquele que a gente nasceu, antes de qualquer ser humano vir de lá e colocar qualquer vírus, qual é o software original de uma criança? Um ser intrépido, ousado, que acredita que pode ser qualquer coisa, que pode voar, que pode ser o Batman, que pode escalar a parede, que pode ser astronauta, polícia, bombeiro, o que quiser. A gente acaba podando Esse é o software original. O software original é de um ser humano que cai, chora e levanta. O software original é de uma criança que cai, bate a boca, sangra, chora e vai lá e cai de novo. Esse é o software original. O nosso HD, quando ele vem de nascença, de fábrica, é isso que vem nele instalado. Então, o recado que você tem que dar aqui é: vamos parar E de assassinar o ímpeto e a mas, vontade mas, a, das pe- nossas crianças. mas a pessoa que está educando essa criança é uma pessoa que teve tudo isso assassinado. Ela está replicando o modelo que ela aprendeu. Ela está replicando o modelo social que está instalado no contexto que ela vive. Por exemplo, se você pega uma sociedade americana, não que ela seja perfeita, ela está longe de ser perfeita, mas lá você tem um ambiente que prega o sucesso, que prega o crescimento, que prega o trabalho, que prega você poder conquistar suas coisas, comprar suas coisas e etc. Ou seja, socialmente falando, aquilo é disseminado junto à pessoa a ideia de conquista e realização pelo próprio mérito, desde berço. Uns vão fazer a escolha de não seguir esse caminho e outros vão ser influenciados por essa cultura social. A nossa diretora está dizendo que a gente já está chegando ao final do programa, faltam só 5 minutos. Eu vou desobedecer ela, porque esse papo aqui está muito legal. Eu queria falar, mas eu queria que você me dissesse uma coisa. Óbvio que esse software foi imposto dessa maneira. Foi, Óbvio que quem nos impôs esse software teve para ele imposto esse software. A gente exatamente. precisa romper esse ciclo. Exatamente. Como é que se faz isso? Então, para a gente poder fazer isso, a gente precisa criar, pensando num contexto social, como você citou aqui, pegar um trabalho que é feito, criar um projeto de aculturamento que dá mentalidade e visão, não apenas empreendedora, não apenas com o conceito de que a pessoa necessariamente abra uma empresa, mas com que essa pessoa... Mas se ela adotar esses princípios na empresa de qualquer pessoa, ela tem futuro, vai ter Exatamente, ela é uma pessoa que vai entrar naquela vai ter empresa querendo carreira. crescer, querendo desenvolver uma carreira, ela vai ser a intraempreendedora, a pessoa que está investindo na carreira dela, que está empreendendo na carreira dela. Mas para isso ela precisa ter uma visão do quê? De que depende de mim, de que eu não sou vítima, de que eu posso mais, de que o que me disseram, que colocaram de mim crenças, não são minhas. Crenças limitantes nunca é sua, é de quem passou para você. Porque quer que você se comporte de alguma maneira. Porque quer que você comporte de alguma maneira. Normalmente de cabeça baixa e obediente. Então, crenças limitantes não são de quem recebeu, é de quem passou. E você toma posse. Então, se você faz um processo de aculturamento, de investimento, de levar uma nova visão, aqui vai entrar uma coisa muito interessante. Eu vou levar o conteúdo. Esse conteúdo vai provocar mentes. Quais são as mentes que vão se sentir desafiadas nisso e que vão ficar excitadas com isso? São aquelas mentes que são disruptivas, são aquelas mentes que se sentem divergentes do meio. Existem muitas pessoas que estão submersas no meio
e que elas não se sentem parte daquele meio, elas se sentem alienígenas nesse meio, porque são pessoas divergentes, são pessoas que pensam diferente, mas que não tem naquele entorno dela nada que provoque. Você parece estar me descrevendo a vida toda. E eu tenho essa sensação o tempo inteiro, ainda hoje. Agora, vamos falar um pouco de que muita gente está reclamando naquele questão geracional, né? Hum, Obviamente, você já é claramente da geração X, né? hum. Eu sou primeiro ano da geração X. Você é de que ano? Sou de 73. Sou de menos, De mas menos um pouquinho, mas deixa deixa pra quieto. lá. Mas assim, primeiro ano logo depois da geração Baby Boomer, né? Tá, E hoje nós estamos falando da geração Z. certo. Na realidade já é pós-geração Z agora, Uhum. estão dizendo. E estão me dizendo que essas gerações mais novas são cada vez mais difíceis e mais complexas de se trabalhar. Você percebe isso? O que acontece? Tem uma frase que eu não sei qual é o autor, mas que diz o seguinte, que quando que como é que fala, André? Uma geração constrói, outra mantém E a outra e a destrói. outra destrói. Então, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e o ciclo recomeça. Então é possível que a gente esteja vivendo um tempo que a humanidade criou tantas facilidades que a gente possa estar na fase que a gente criou pessoas frágeis. Que a gente criou, sim, pessoas mais frágeis. No entanto, como qualquer fase da natureza, essas pessoas podem ser, se elas assim quiserem, elas podem ser reprogramadas. Porque houve um lapso aqui muito importante que essa geração paga. Essa geração ela não é culpada, essa geração é vítima. Essa geração não é culpada, essa geração é vítima. Vítima de quem? Da geração anterior. O que foi que a geração anterior fez? Super protegido. Ela terceirizou a responsabilidade dela, ela super protegeu. Ela, Essa terceirização talvez tenha sido mais prejudicial. exatamente, ela terceirizou. Terceirizou para a TV, terceirizou para o colégio, terceirizou para os amigos, porque ela não queria pegar o problema para fazer, para atuar. Ela quis viver a própria vida. Ela quis deixar de lado. E essa Mas aí né, é a mesma coisa que uma pessoa que deseja não ter responsabilidades, viver a própria vida, é uma criança. é uma criança. É uma Só criança. quem tem isso é uma criança. O adulto tem responsabilidades e Exatamente. deveres. Exatamente. Mas o adulto que se refuta e ele pode fazer essa escolha, toda escolha tem consequência. Toda escolha tem consequência. Boas e ruins. Por exemplo, um conceito que eu ouço falar muito. Ah, eu sou o melhor amigo do meu filho. O caramba, eu não sou amigo do meu filho, eu sou pai. Eu não sou o melhor amigo do meu filho, eu sou pai. Irrefutável essa E frase. acabou. Não quero ser o melhor amigo dele, eu quero ser pai. Se ele me disser algum amigo que é capaz de dar a vida dele por ele, se ele me disser algum amigo que é capaz de trabalhar a vida inteira para pagar as contas dele, para poder botar ele na faculdade, para poder colocar comida na mesa dele, teto sobre a cabeça dele, eu digo, eu sou o melhor amigo do meu filho. Não desistir dele. Agora, se ele não tiver nenhum amigo que é capaz de fazer isso por ele, então eu estou num papel que é singular e único, que é pai. Então, pai não está aqui para agradar. Pai está aqui para orientar, para bater de frente, porque vai ter o choque geracional. Sempre. Mas isso dá trabalho. Eu me lembro, Zilan, que no meu primeiro filho, ele hoje está com 25 anos, fez recentemente agora, ele tinha mais ou menos 3 anos de idade. Tava eu e a mãe dele em casa, 7 da noite, o sofá em L da sala, eu deitado no sofá que ficava de costas para a mesa do jantar que já estava posta com os talheres e os pratos. E a mãe estava sentada no sofá lateral que via a mesa e ela estava sentada, não estava deitada. Ele subiu na cabeceira da mesa, na cadeira da cabeceira, pegou a faca e o garfo e ficou brincando. E a mãe ficou falando: Bruno, solte isso, Bruno, solte isso, Bruno, solte isso, até que a mãe me acionou: André, para lá. Zilan, eu fiz isso, ó. Peguei o braço do sofá, assim, o recurso do sofá, me ergui meu tronco, sabe? Filho, solte isso aí, filho. E ele nada de soltar. Aí eu falei de novo: Filho, se eu me colocar de pé para você soltar, eu vou aí e vou te dar um bolo.
Aí ele não soltou. Eu me coloquei de pé. Puf! Quando eu me coloquei de pé do lado do sofá, o que foi que ele fez? Soltou imediatamente e se recostou. O que a maioria esmagadora dos pais fariam? Se deitaria no sofá que o problema está resolvido, largou. Não foi o que eu falei. O que eu falei é, se eu me colocar de pé, andei calmamente, dei a volta no sofá, cheguei até ele, me abaixei diante dele, fiquei na altura que ele estava, olhei nos olhos dele e disse: o que foi que papai falou? Você não soltou quando eu falei. Me dá a mãozinha. Puf, dei um bolo. Da próxima vez me obedeça quando eu falar. Andei de volta, deitei no sofá e continuei a assistir TV. Aquilo marcou a minha relação com ele. Aquilo marcou o nível de obediência que ele tinha. E isso não era importante apenas para mim. Isso era importante para ele como cidadão. Era importante para ele enquanto ser humano. Ele saber que toda causa tem consequência. Saber que existem regras que precisam ser obedecidas, etc. Se eu me refuto a fazer o meu papel, eu vou estar prejudicando meu filho. Eu vou estar prejudicando ele. Da mesma forma que o empresário, se não cumprir seu papel, está Tá, prejudicando tá prejudicando. toda a Então, comunidade. o empresário, ele entra na empresa dele, ele precisa, por exemplo, o que é que você acha, André, de empresa que não tem cultura? A empresa que não tem cultura já tem cultura. É não, cultura. Não, pior, é a cultura de cada pessoa que trabalha dentro da empresa. Rude cultural. Então ela não tem identidade. Cada um faz o que quer. Cada um chega achando que pode fazer o que quer. Agora, quando o empresário ele impõe a cultura dele, o que é que ele faz? Ele cria um ambiente onde esse ambiente tem uma cultura tão forte que repele quem não absorve aquela cultura. Repele naturalmente. A pessoa não se sente confortável, a pessoa se sente em casa. E isso vai fazer com que a empresa ela haja em bloco, em conjunto, para poder fazer as coisas que precisam ser feitas. Agora a gente vai terminar com a minha última pergunta. Mandar. Brasil, Bahia, Bahia, Salvador. tudo que você me disse, todo o seu conhecimento, nós temos futuro? E qual é esse futuro? Vamos lá. Eu retornei para Salvador fazem 2 anos. Eu estava morando há quase 14 anos, eu estava morando no sul do país, em Curitiba. Uma cidade modelo, não é? Linda cidade, organizada, etc. Para quem gosta. Exatamente. Eu tenho como minha segunda cidade, que agora tenho 2 filhos e uma neta na cidade. Então a minha segunda ficou sendo minha segunda cidade. E quando eu voltei para cá, eu me lembro de ter ouvido de muitas pessoas voltar para Salvador. Eu ouvi do meu filho mais velho. O que você vai fazer lá, pai? Voltar para Salvador? E eu tenho dito a muitas pessoas que eu tenho encontrado aqui em Salvador e que reclamam de Salvador. Reclamam. Eu ouço muito empresário que tem negócio aqui com a mesma síndrome de qualquer pessoa que não tem nada na cabeça, que fica reclamando da vida. Porque Salvador não tem jeito. Que a Bahia, que o Nordeste. Cara, deixa eu falar uma coisa. Aonde tem carência, tem oportunidade. Salvador, Bahia, é uma terra de muitas oportunidades. O nosso turismo é mal explorado. Olha que bênção. Pior é você querer abrir um negócio em sei lá, Campos do Jordão, que já está todo mapeado. A Bahia é mal explorado o turismo? Olha que oportunidade. Porque a nossa orla é feio. Nossa, que bacana, cara. Olha que oportunidade. Porque o nosso nível educacional é fraco. Cara, olha que oportunidade. Ao invés de ficar reclamando pelo que não tem, pelo que não é, enxergue o outro lado da moeda, que toda moeda tem 2 faces. Toda moeda tem 2 faces. O trabalho que o Paulo faz é um trabalho que ele poderia estar reclamando do que não é, do que não tem, mas ele escolheu o quê? Ele escolheu agir. Ele vai conseguir transformar todos que passam na frente dele? Não. Mas muitos só vão ser transformados pelo que ele está fazendo. E aí o processo de nucleação dessas ideias... E outras pessoas vão acontecer. Você está vindo para cá para fazer a mesma coisa? Cara, eu quando voltei para Salvador, voltei em março de 2022. Em julho de 2022,
eu mudei o uso do meu Instagram. Eu usava o Instagram só para ver a vida dos outros, postar coisas da empresa e alguma viagem ou outra de família. Eu tinha menos de 2.000 seguidores. E eu resolvi pegar o meu Instagram e transformar numa plataforma para eu provocar pessoas na sua matriz de pensamento. Eu todo dia posto frases, posto pensamentos, posto vídeos que para provocar as pessoas, provocar. Em 2 anos, meu Instagram estourou para 10.000 seguidores, que estão lá todos os dias buscando as pílulas que eu deixo ali na estradinha, como se fosse pãozinho ali para as pessoas. Ou seja, o que é que isso mostra para mim? Quantas pessoas carentes e ávidas por quem leve isso para elas existe. Ou seja, é o processo de transformação do mundo através do processo de transformação do indivíduo. Do indivíduo. Eu não quero transformar o mundo, eu não vou conseguir transformar o mundo. Mas se na minha passagem eu conseguir transformar algumas pessoas e essas pessoas terem as suas vidas transformadas pela minha ação, já valeu o ingresso. Já valeu o que eu vim fazer, já valeu o que eu estou fazendo. Entende? Ou seja, então a gente tem que entender que as pessoas que estão do outro lado e que não estão tendo oportunidades, ela antes de terem oportunidades, ela precisa ter visão transformada. Porque se ela não tiver a visão transformada, a oportunidade vai estar aqui, ó, e ela não vai estar enxergando. Onde é que... Como é o seu Instagram? André L.S. Cardoso. André L.S. Cardoso. André L.S. Cardoso. Porque eu estava dando uma mentoria hoje de manhã, Zila, e eu falava o seguinte: tem pessoas que as pessoas ouvem porque não são surdas, mas nem todas escutam. São duas coisas diferentes. As pessoas veem por não serem cegas, mas nem todas enxergam. Você tem que ter muito cuidado que com a visão para finalizar esse nosso bate-papo, que é o seguinte: você quer mudar o que você vê, então você precisa mudar o que você pensa. Quando você muda o que você pensa, você muda, você recalibra a sua qualidade visual. É como se você estivesse colocando lentes, um par de óculos para o grau que você precisa, quando você muda o que você pensa. Só que para você mudar o que você pensa, você tem que entender que os portões da sua casa são seus ouvidos. E você tem que saber para quem você empresta eles. Para que isso possa ter poder de você emprestando para as pessoas certas, você possa ter a chance de mudar seu padrão de pensamento, para com seu padrão de pensamento você mudar o que você enxerga. Porque às vezes você está diante de uma oportunidade da sua vida inteira e você teve cego para ela o tempo inteiro da sua vida. Não foi falta de oportunidade, foi falta de visão. Eu não tenho mais nada a adicionar ou a dizer. Só lhe agradecer pelo esse bate-papo aqui comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço o carinho do convite, meu querido. Valeu mesmo. Para você que está aí assistindo, isso não é só uma perspectiva. Não foi uma pílula pequena. Foram milhares de pílulas durante esse bate-papo. Eu acho que vale a pena procurar entender e procurar segui-lo. André L.S. Cardoso. Isso aí. Obrigado. Até a próxima semana aqui com mais uma perspectiva de mundo.